Bom, terceira e última parte essa conceitual, tá, gente? Virão aí os vídeos dos exemplos, tanto das operações quanto dos problemas. Fiquem calmos, dessa vez eu vou caprichar. E aí a gente tem um para saber mais é como se a gente criasse aí para vocês uma sessão de apêndice com algumas informações que são interessantes. Não necessariamente vão cair em alguma avaliação, mas enfim, acho que vale a pena a gente saber. E em relação à teoria de conjuntos, o para saber mais vai falar sobre o conjunto das partes. O que a gente chama de conjunto das partes? Conjunto das partes nada mais é do que o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Eu explico, juro que eu explico. Para começo de conversa, ficou lá para trás, mas eu vou dizer agora, que são subconjuntos de todos os conjuntos, o vazio e o próprio conjunto. Então, na hora de formar um subconjunto de um conjunto dado, o conjunto que não tem elemento nenhum, ele é um subconjunto daquele conjunto que está dado. E o próprio conjunto também define um novo subconjunto de si mesmo. Só que eu posso ter outros subconjuntos que têm entre 0 e a quantidade de elementos que o próprio conjunto tem. Quando eu listo todos esses subconjuntos, eu tenho o que a gente chama de conjunto das partes. Então, o conjunto das partes é um conjunto formado por subconjuntos de um conjunto que está dado. Exemplo para sair do grego. Conjunto unitário, simples, feliz. Imagina um conjunto A formado por Azinho, ok? Quais são os subconjuntos de A, considerando que A só tem um elemento? Bom, eu posso ter o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem elemento nenhum, e eu posso ter o conjunto com um único elemento, que é o próprio conjunto A. Então, o conjunto das partes desse conjunto A, ele é formado por dois elementos, que são os subconjuntos de A, vazio e o próprio, ok? Expandindo esse universo agora, vamos lá. Conjunto B, dois elementos formados aí, que eu defini como sendo A e B. Então, os subconjuntos desse conjunto B poderão ter nenhum elemento, um elemento ou dois elementos, que aí vai ser o próprio conjunto B. Listando esses subconjuntos com nenhum elemento, vazio. Com um elemento, pode ser o unitário A e pode ser o unitário B. E com dois elementos, eu e esse microfone, a gente tem o próprio conjunto B. Então, quantos subconjuntos o conjunto B possui? 4, ok? Ampliando um pouco mais essa quantidade de elementos. Pode ficar tranquilo que não é infinito não, vou parar já já. Conjunto C, formado pelos elementos A, B e C. Quais são os subconjuntos desse conjunto formado por 3 elementos? São os conjuntos que possuem nenhum, 1, 2 ou 3 elementos? Com nenhum, só o vazio. Com um elemento, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. A, B e C elementos, tá, gente? Com 2 elementos, eu posso ter o AB, eu posso ter o AC e eu posso ter o BC. E com 3 elementos, eu posso ter o ABC, que é o próprio conjunto C. Então, quantos são os subconjuntos do conjunto C? Ou seja, qual é o tamanho do conjunto das partes de C? 8. 2, quando nós tínhamos um único elemento. 4, quando nós tínhamos 2 elementos. E 8, agora que temos 3 elementos. Vou fazer o que a gente costuma fazer na matemática, né? Que é buscar um padrão. Reparem. 1 é o não. 2, que é a quantidade de subconjuntos do conjunto A, que é o tamanho do conjunto das partes de A, é 2 elevado à primeira potência. 4, que é a quantidade de elementos do conjunto das partes de B, é 2 elevado ao quadrado, só que B tinha 2 elementos. 8 é a quantidade de elementos do conjunto das partes de C.
Sendo que C tinha 3 elementos e 8 é 2 ao cubo. Isso é coincidência? Garanto que não. Lá em combinatória, mais uma vez, a gente vai entender por que isso acontece. Mas, de fato, a quantidade de elementos do conjunto das partes é sempre uma potência de 2. E essa potência de 2 vai ter no expoente a quantidade de elementos que esse conjunto, origem, matriz, possui. Então, o conjunto A, que tinha um elemento, possui 2 elevado a 1, que é igual a 2 subconjuntos. O conjunto B, que tinha 2 elementos, vai possuir 2 elevado a 2, ou seja, 4 subconjuntos. E o conjunto C, de 3 elementos, possuirá 2 a terceira, ou seja, 8 subconjuntos. Generalizando, se eu tenho um conjunto com K elementos, a quantidade de subconjuntos que esse conjunto terá, 2 elevado a K. Curtiram? É um para saber mais bem interessante, inclusive porque traz aí a combinatória novamente, e acho que quando a gente chega lá vale a pena a gente voltar nesse assunto para a gente entender por que é 2 elevado a K. Eu encerro essa parte teórica aqui. A gente começa então a partir de agora a fazer alguns exemplos envolvendo essa teoria de conjuntos, tanto no que diz respeito às operações quanto aos problemas. Então, peguem um copinho aí de água, um cafezinho, não sei em que momento vocês estão do dia, mas pega um cafezinho, pega uns biscoitinhos, porque agora é hora de exercitar no exemplo, ok? Um beijo grande e até já!